Olá, nessa edição do programa Vida e Companhia, vamos conversar com o Tiago Martins, que é técnico de enfermagem e atua como cuidador de idosos. Ele vai nos contar um pouco do seu dia a dia e também os desafios dessa profissão. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos começar então desse dia a dia, que não deve ser fácil, né? Cuidar de idosos, ao mesmo tempo que em algumas coisas deve ser bem gostoso, mas dá muito trabalho, né? Sim, dá um trabalhinho que é normal, né? Então, meu dia a dia é super tranquilo. Eu digo com os idosos que eu cuido hoje, que eu cuido hoje do Dr. Benedito, né? E tem a esposa dele que a gente dá aquele auxílio, que ela tem 92 anos, ele tem 90 hoje. E em relação a ele, eu já estou na residência já tem mais de 5 anos. E ele veio ficar debilitado agora depois de um ano para cá, mas ele sempre foi ativo, conversa, bem comunicativo. E assim, os cuidados dele sempre dou banho, sempre assim, algumas vezes lesão, que idoso sabe como é, né? Quer fazer tudo e não podem, mas eles acham que teria como fosse 17 anos, 18, que a cabeça fica como fosse uma criança. E ele é bem comunicativo, onde eu gosto muito, a gente conversa sobre tudo. E o dia a dia é o que eu faço com ele, eu dou banho nele, a alimentação ele se alimenta sozinho, hoje não mais, porque hoje ele está com uma sonda, por conta de uns problemas que teve de saúde, foi onde fez alguns exames, teve que usar a sonda. E é isso, tipo... O cuidado que você tem, então, com os teus pacientes não é só a questão física deles, né? Pelo que você falou, vocês conversam. Sim, a gente tem muito esse contato de conversar, onde que é muito importante na enfermagem hoje, a gente ter aquela intimidade com o paciente. Eu digo assim, deixar ele livre e conversar o que eles querem, não invadir a privacidade deles. Igual ele fala, conta sobre a vida dele, como foi. Então, o cuidador hoje é isso. Você tá ali cuidando do mesmo tempo que você está sendo um familiar. Tipo, como que eu posso dizer? Você fica como um ente da família ali, com ele. E assim, é dessa forma. Você chegou a trabalhar em alguma casa de Sim, repouso? E até queria que você falasse um não, pouco casa de disso. repouso, eu não cheguei a trabalhar, cheguei a fazer estágios. Ah, tá. E eu queria que você falasse até um pouco dessa mudança que teve, né? Porque não se fala mais asilo, mudou Então, também até essa nesse nomenclatura. ponto, em relação hoje, não fala muito porque assim, como antigamente, como hoje, eles acham como um exemplo, eu contratar a minha avó e colocar numa casa de repouso. Hoje em dia eles acham como um momento de exclusão, até o idoso mesmo, que eu conversava com muito idoso numa casa de repouso, eles se sentiam abandonados. E hoje em dia eu achei muito interessante as empresas contratar para a gente cuidar na residência. Fica mais familiar, porque casa de repouso, me desculpa dizer, realmente parece uma exclusão. Ele se sente abandonado ali. Tem todo o cuidado e carinho, todo o auxílio, tudo, mas ele se sente na cabeça dele que abandonaram. Sim, a família visita, que é normal, mas assim, tem famílias que às vezes demora para ver. Ele se sente até a gente é família deles. Porque assim, como que eu posso dizer assim, família? Tipo assim, ele se sente abandonado pelo um filho ou pelo neto que colocou ali, ou até mesmo pela jornada de trabalho deles. Sim. E eu acho que é onde a família está contratando mais para trabalhar na residência por conta disso, que nem todos os idosos aceitam uma casa de repouso hoje em dia. Tem E, alguns que sim, vão, mas nem todos aceitam porque eles sentem essa parte de exclusão. até tirar ali o idoso da casa dele, ele já se sente agredido também, Ele se né? sente porque pensa, você está na sua casa, um exemplo eu sou um idoso hoje. Se o meu filho me colocar numa casa de repouso, eu vou me sentir abandonado. Porque assim, pensa, você tem sua casa, tem seu conforto, você tem sua TV, você tem tudo. A casa de repouso tem normas, tem assim, hora de deitar, hora de dormir. Na minha residência, sendo um idoso, eu vou querer fazer o que eu quero naquele momento que eu quero. Entendeu? E o idoso se sente dessa forma, abandonado nesse sentido, porque eles se sentem abandonados na casa de repouso, sabe? Assim, e por isso que é importante hoje você ter uma empresa
que você trabalha na residência, ele se sente mais confortável, é bem familiar, tem a visita A qualquer com mais momento, frequência. né? Tem idoso hoje em dia que mora com filhos, entendeu? E é dessa forma. Quais são os cuidados que você tem com a pessoa idosa? Por exemplo, né, se fala muito que o idoso, às vezes, ele fica até... não costuma tomar água, esquece de tomar Sim, água e precisa. nesse caso a gente tem que estar ali bem pontual, porque idoso, realmente idoso não gosta de água. Essa é a realidade, eles não gostam. Você tem que estar ali incentivando ele. O meu exemplo, como eu faço o meu paciente, ele tem, hoje ele tem demência. Tá. E ele não lembra que tem que tomar água. Aonde eu dou aquele auxílio e eu dou água para ele, eu estimulo, porque eles não gostam. Eu vou com 2 copos de água. Eu vou para mim, falar, então vamos ver quem bebe primeiro, sabe? Tudo com cuidado, certo? Aquela na brincadeira onde a gente vai levando eles, onde ele vai se hidratando durante o dia. E no caso da alimentação, porque eu já conversei com especialistas, gerontólogos, e por conta da mastigação, muitas vezes eles param de comer coisas que sejam sólidas, eles querem mais aquela sopinha, aquele chá, Sim. coisas que muitas vezes não alimentam, né? Sim, e nesse caso, aonde você tem que dar aquele auxílio mesmo, porque tem idoso que, dependendo da patologia, realmente não tem a deglutição, não tem aquela mastigação como antes. E nesse caso, você tem que auxiliar ali, incentivar ele. Se não consegue comer, você tem que incentivar e falar, mastiga o máximo que você pode. Porque tem idoso que eu já cuidei, só engolia. Aí é onde a gente foca ali, vê, tem que observar muito, ele se alimentando, tem que falar assim, não, calma, vamos mastigando. Eu mesmo, nessa residência que eu estou, eu me alimento com a esposa e com o paciente. Não com ele mais, porque agora ele tem sonda, tudo. Mas com ela, eu janto, eu almoço com ela. E assim é gostoso, porque a gente tem aquele diálogo, conversando onde ela mastiga melhor. E assim eu vejo, até falo, vamos comer devagar. Porque às vezes quer conversar e quer ficar comendo rápido. Eu falei, não precisa. Às vezes a gente até evita a conversa na mesa. Mas assim, tem que ter aquele diálogo para conversar, para ter um incentivo. E ele viu, falou, como eu tô comendo. E assim, dessa forma. E a atividade física? Atividade física são bem preguiçosas. São. Atividade física, o meu paciente, ele gosta de jogar bola. E assim, na residência tem. A gente joga bola, a gente dominó. Ele ainda lembra, a gente começando ali, ele dominó, aí eu faço atividades com ele dominó, eu jogava bola com ele, na verdade, vou falar, porque agora ele está mais debilitado, vou contar uns 3 anos atrás, que eu já tô 5. A gente saía para descer na residência, porque a casa dele tem quadra, tem tudo, tem espaço de criança, tudo. Eu jogava bola com ele. Ele com a bengala, mas não é aquele jogar bola de gol para incentivar. E ele adorava, que ele falava assim, aí ele lembrava, ele falava assim, nossa, sabe, foi divertido, que ele vai lembrando das coisas que ele fazia. Ele fazia muito isso. Deixava ele fazer o gol, às vezes não deixava, falava, vamos mais forte e tal. E assim, atividades também, hoje ele não está fazendo esse tipo de atividade, onde eu estou incentivando ele no tablet, que tem aqueles caça-palavras, ele tem jogo da memória, tem show do milhão, a esposa dele já faz o show do milhão. E ela já é mais ativa em relação, assim, a mente dela está boa ainda. E ela ama, que ela já chegou a 1 milhão. Até eu chego, porque ela é professora, né? Ela foi professora. E eu falo assim, dona Zezé, nossa, você conseguiu 1 milhão. Porque assim, tipo, eu tava com ele e ela 1 milhão. Então eu desesperei, eu falei assim, não acredito. Eu falei assim, realmente nem eu. Eu falei assim, que ela é bem inteligente. Eu falei assim, nem eu. Eu falei assim, agora a senhora vai me ajudar. Aonde ele ficava atento, então quero também ganhar 1 milhão. Ele já achava que era dinheiro. Aí ele, aquele 1 milhão, então tá. Vamos ganhar 2 milhões, Zé. Ele fala desse jeito com ela. Ô Zé, então vamos nos 2 milhões. Aí é dessa forma em relação a atividades. Tem vários tipos de atividades. Esses são os pontos importantes que eu gosto mesmo. Quais são os principais desafios dessa profissão? Em relação ao desafio, você tem que ter paciência com o idoso. Você tem que ter o respeito.
E educação principal. Você respeitar o espaço dele, a hora que ele realmente quer fazer aquilo, ele não forçar em nada. E eu digo assim, o principal de tudo é o respeito ali com ele e deixar ele livre ali naquele momento. Porque assim, tem idoso que ele realmente não quer fazer aquilo ali na hora. E assim, a gente não pode obrigar. Agora, não sei se for uma medicação, tudo. Essa é a parte assim que eu digo assim, para quem está entrando no ramo agora, tem que gostar do que você está fazendo. Eu mesmo tenho a experiência de vida, porque realmente fui procurar auxiliar técnico, e hoje eu estou como cuidador, porque eu cuidei da minha avó com a minha mãe. Foi onde eu vi, porque eu sou formado em... Eu fiz tecnólogo no Senai, tudo de moda, e eu mudei completamente. E aonde eu vi, porque realmente eu gostava, porque hoje em dia as pessoas estão entrando na área, estão pensando em dinheiro. Não é isso, você tem que ter primeiro aquele contato, você tem que gostar daquilo que você faz. Um exemplo, você gosta do que você faz com amor. Eu faço hoje com amor em relação ao meu trabalho, entendeu? Levando em consideração, né, que a gente tem uma população que está envelhecendo, e isso que eu ia te perguntar em relação ao mercado. Como está o mercado? Tem muitas pessoas procurando profissionais desta área para cuidar dos seus pais, dos seus avós, e essa questão que você disse é muito importante, né? Você gostar do que você faz, porque com o idoso você tem que ter paciência. Você tem que ter muita Né? paciência. Às vezes eles falam várias vezes a mesma coisa, e repete isso não pode te irritar, né? Muitas coisas, sim. Aonde você tem que ter paciência e aquele... Eu nem digo assim jogo de cintura, porque assim, se você está entrando na área, você vai ter o curso, você vai ver. Porque a gente tem a ética, tem tudo. Você estuda tudo aquilo. E realmente, eu cuidava da minha avó com a minha mãe, e eu só vi realmente que eu gostava porque eu peguei amor naquilo ao estudar. E aonde eu me formei em moda, fiquei 1 ano. E saí, e eu tô hoje na enfermagem, já tem 10 anos, na área da saúde. E eu queria contar um tópico de um paciente que é bem especial, foi bem especial e foi realmente marcante para mim. Que ele teve a evolução, se foi com 106 anos. Nossa. Ele era judeu. Foi o meu primeiro paciente depois que eu me formei. Eu cheguei a trabalhar em hospital também, mas assim, ele foi um paciente... Todos são especiais, mas aquele ali foi sensacional, porque ele se foi lúcido. E assim, essa experiência que eu tive com ele, a gente conversava sobre assuntos que eu aprendi com ele. Nesse tempo que eu fiquei 6 anos, quase 6 anos na residência. Quando eu entrei lá, ele ia fazer 100 anos, ele tinha 99, ainda fazia PUC. Ele estudava. Eu não acreditei. Quando eu fui conhecer, falou que era um paciente tranquilo, tudo. Quando eu peguei amor, que pra mim pareceu o meu avô, que se foi há muito tempo atrás. Aí eu falei assim, foi aonde eu peguei mais gosto, foi aonde eu já trabalhava com ele, porque eu sempre gostei de trabalhar. E eu trabalhava nele e já nesse que eu estou hoje. Foi uma coisa assim, de estar nos dois. Nesse que eu estou hoje, que agora eu estou lá, eu trabalho como CLT na empresa da Cuidare, né? Que eu recebi essa oportunidade, que a empresa contratou uma família, e aonde eu entrei lá como... Agora eu sou CLT, já tem 1 ano que eu estou com eles. E assim, eu até converso com a esposa do meu paciente sobre ele. Foi um paciente que ele gostava muito de fazer atividades físicas. Eu andava com ele no Ibirapuera, de cadeira de roda. Ele andava, se deixar, ele subia a escada, mas não podia. Mas se deixar, ele queria mostrar as coisas dele de antigamente, que ele trouxe lá de Israel, tudo. E assim, foi um paciente realmente, até como eu falei para a família que queria citar sobre ele, tem até foto. Falei assim, eu poderia citar, como foi uma pessoa que evoluiu, falei assim, não, com certeza. E ele até pegou e falou assim para mim, uma das nossas conversas, ele falou assim, você gosta de conversar, você é comunicativo, Thiago? Ele falou assim, eu vou estar lá de cima, eu ainda vou te ver na TV. Sim, foi um momento que realmente foi marcante, não posso me emocionar, né? Mas assim, foi realmente um momento marcante. E eu tenho certeza que ele está vendo eu lá de cima, e eu falei assim, aí eu lembrei, como eu ia ter a entrevista, eu falei assim, eu vou comunicar a família, se eu posso falar sobre ele, né? Porque assim, família é uma coisa sigilosa, né? E assim, a gente tem que ter o respeito e pedir autorização. Foi onde também um paciente que foi bem marcante.
Então, tem essa troca, né? Também não é só uma troca de serviço, de um atendimento ou uma alimentação, mas é uma troca também de De emoções, de experiências. experiências, que marcaram sua vida. Marcou. E, então, melhor, como que eu posso dizer? Todos os pacientes são especiais, mas sempre tem um especial diferente. A forma que a família te trata, todas as famílias que eu trabalhei, graças a Deus, foram família excelente. Porque eu já trabalhei em casas assim, não tive uma experiência boa, mas assim, eu não me sinto confortável, vou e falo, ó, foi boa a experiência, me retiro. Assim, lógico, eu não vou me sentir na minha casa, mas assim, não vou querer que ninguém me desrespeita, não é porque eu estou trabalhando com a pessoa. Sim, existe aquele certo respeito, tanto eu quanto a pessoa que está me contratando. E assim, essas duas famílias que hoje em dia é marcante, que foi o Sr. Chaim Fischer Cooperman, que assim, eu tinha uma visão de judeu completamente diferente. Judeu não gostava de negro, judeus Os isso e aquilo. preconceitos, Sim, né? um certo preconceito, completamente diferente. Eu ia para sinagoga, eu já fui para três casamentos judaicos. Gente, é completamente diferente. É muito legal. Tipo assim, e ele me mostrava tudo, ele mostrou a cultura dele inteirinha para mim. Mas a pessoa precisa estar aberta também a receber essa troca, né? Entender que não é só, então, uma profissão, mas ela envolve também todos esses aspectos, né? Emoção, Sim, companheirismo. sim. E a família também, né? Sim, Respeitar, né? porque tem família que não se abre, não é obrigado. Realmente não é. Mas assim, no seu dia a dia, com o idoso ama conversar. Ele ama conversar. Se deixar, ele quer conversar o dia e a noite inteira. Mas assim, tem um certo momento que eles têm que descansar, tudo. Mas assim, quando eles têm aquela empatia, aquela sintonia com nós, e assim, é gostoso que a gente vai conversando, que o tempo passa, e horário de medicação, tudo. Até o trabalho até vai mais Flui. rápido. Flui assim, de uma maneira bem saudável. A gente tem até vários relatos de profissionais que cuidam de idosos, mas que acabam não tratando bem, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Esse profissional ele precisa estar preparado para todas as situações, né? Sim, é um ponto bem importante em relação a cuidados. Realmente, porque assim, eu já tive experiência com profissionais que eu cheguei a falar, se você não está bem, você fica em casa. Você não vem trabalhar. Porque assim, jamais eu iria na sua casa cuidar da sua avó e tratar a sua avó mal. Eu não sou pago para isso. Eu penso assim, por isso que eu falo, a pessoa tem que realmente gostar do que faz. Hoje eu falo assim, estuda, não visa o dinheiro. Não tem que visar, porque muita gente fala, a enfermagem ganha rios de dinheiro. A gente não ganha muito, mas assim, eu nem digo a forma de ganhar dinheiro, assim, tem várias formas de ganhar dinheiro, mas assim, em relação, porque tem muitas pessoas que falam, enfermagem é fácil, não é fácil. Não tem nada, não é fácil, você tem que ter educação, você tem que ter ética, tem que ter carisma, tem que ter, o principal mesmo realmente é paciência. Porque idoso tem que ter bastante paciência. E eu digo para esses profissionais hoje que estão entrando na área, para eles ter muita paciência, estudar mesmo, ver realmente se é isso que eles querem, ou eles têm que cuidar do paciente como fosse um ente familiar dele. Esse seria o ponto. Porque assim, eu não iria gostar de contratar futuramente, sei lá, filho, eu já não tenho filho, mas sei lá, minha irmã tiver idoso e contratar uma pessoa para me tratar mal, não gostaria. Eu já aviso dessa forma, então eu falo para eles que estão entrando na área para entrar na área da forma assim, pensar que você está sendo o paciente. Ser tratado da forma que você quer ser tratado. Se colocar no Se lugar colocar do no lugar da outro. pessoa. Essa área, então, por mais que a gente olhe agora, né, um número tão grande de pessoas idosas, e a expectativa é de que daqui a alguns anos, até 2030, tão pertinho da gente, a gente tem um número muito grande de idosos. Então, é um campo, vamos falar profissionalmente, que
está aberto. Sim. O que a pessoa precisa fazer e ter para trabalhar nessa área? Precisa ser enfermeiro ou tem outras áreas que a pessoa pode se formar e depois ou fazer um curso? Como que funciona essa formação? Então, nesse caso, eu me formei como auxiliar e técnico. Eu como auxiliar técnico, consigo dar medicação, tanto muscular, tanto venosa. E assim, em relação a cuidadores de idosos, que você entrou nesse ponto, eles têm que fazer o curso, sim, e assim, se capacitar no curso. Tá. E O curso dá uma certificação para a pessoa sim, isso, atuar. isso. Tá. Você vai fazer o curso, no final do curso, sim, você vai ter aquele certificado de cuidador de idoso. E assim, em relação a essa forma de entrar, tem que realmente gostar, porque se não fazer por fazer o curso. Ir lá, vou cuidar e pronto, de qualquer maneira. Não. Não tem como ser dessa forma. Qual a diferença de uma pessoa, um idoso, que de repente fica lá em casa, fica na casa o dia todo, sozinho, assistindo TV, se alimentando da forma, né, que ele mesmo consegue, e alguém que tem uma pessoa em casa? Até a questão cognitiva dele, dá para perceber uma diferença de quem está sozinho e de quem está acompanhado por um cuidador? Sim, dá. Porque assim, tem muitos pacientes que realmente eles querem se sentir sozinhos. E assim, eu já trabalhei em casa, que já trabalhei em diversas residências, que tinha paciente que queria fazer tudo sozinho, mas a gente sempre aquela observação com ele. Cuidado, porque eles querem fazer realmente tudo sozinho. O banho, já tive paciente de eu ficar atrás da porta olhando ele tomar banho, mas assim, com toda a segurança ao ponto de abrir, se acontecer um olhar dele diferente, um deslize, e assim, porque realmente tem pacientes que às vezes não quer o cuidador. Mas é aonde você vai ter aquele diálogo com ele, porque assim, muitos se sentem também, como que eu posso dizer assim, não é nem mandado, assim, tipo assim, eu tô sendo, não aceita que você está velho, assim, não chegou no envelhecimento que você realmente precisa daquele cuidado. Nenhum idoso aceita. Eu mesmo não vou aceitar quando eu ficar velho, realmente. É porque a cabeça, né, Sim, a ainda cabeça deles é continua. porque assim, eles querem fazer aquela atividade. Ele sempre quis aquela rotina. Então a parte que você falou assim, a parte que você falou assim, observação em relação da família estar na residência, porque assim, a maioria das residências que eu trabalhei tem filhos, tudo. E assim, tem aquela observação, tanto do cuidador até filha, tudo, eu vou no banheiro, dá uma olhadinha no seu pai ali, isso, aquilo. E é dessa forma. Agora, você falou dessa questão mesmo, que a grande maioria, então, não quer um cuidador, não quer alguém ali. É meio que aquela coisa, não preciso de babá, não sou criança. Como conquistar essa confiança do idoso, da idosa? Como conquistar essa amizade Então, para que realmente ele é permita é cuidar? algo bem complicado. É bem complicado, você tem que ter aquele jogo de cintura. É um jogo de cintura de você ficar assim, não, eu vou tomar sozinho o medicamento. Não, não preciso da sua ajuda. Já cheguei idoso, falou assim, vai embora. Pra que você veio hoje? Eu tô te dando folga. Mas é aquele negócio, você tem que ter paciência. Você tem que, é com jeito, não pode chegar agressivo, não, tem que ser com calma, com cautela. Simplesmente igual amigos, você tem que conquistar o idoso. Essa é a realidade, você tem que conquistar ele. Você tem que pegar e falar assim, não somos melhores amigos de momento, mas você vai se tornar depois. Você tem que ter como que eu posso dizer, aquela confiança, aonde vem conquistar ele. Começa da confiança, aonde ele vai ver, porque tem idoso que ele é muito curioso, ele quer saber de onde você fez o curso, aonde você se formou, quanto tempo você estudou, aonde tem será que está me dando o medicamento certo? Você entendeu? Que eles ficam desconfiados. Eu cuidei já de doutores, que eles queriam ver lá a prescrição, ver realmente se estou certo, se eu diluí dessa forma, isso, aquilo. Eu fazia a conta com ele ali. Eu falei assim, então, doutor, aí eu até brincava para ele, mas doutor, você acredita que eu esqueci? Eu esqueci essa conta, me ajuda. Me ajudaram já. Teve paciente que ajudou. Foi onde foi
com confiança que foi indo. Porque assim, eu deixei esse paciente que eu falei em relação de conta, eu deixei, que ele não queria eu. Ele não me queria na residência. E lá era 4. E assim, não, na verdade, não queria os 4. Eu consegui conquistar ele dessa forma, deixar ele mandar. Ele teve aquela autoridade que ele era meu doutor. Ele não era meu paciente, você entendeu? Foi aonde eu conquistei ele. Eu só não fiquei na residência porque era distante, não dava para conciliar com o outro que eu tinha. E assim, os outros que estão, hoje em dia não tá mais aqui, mas assim, ficaram até ele evoluir. E foi onde eu falei para os colegas de trabalho, eu falei assim, ó, a forma que eu tô conseguindo, eu falei assim, como você consegue dar medicação que ele fala que ele vai tomar sozinho? Às vezes ele quer, porque ele não... Ele acamado, mas assim, a cabeça dele é excelente. Sim. Ele mostra aqui, dilui, eu quero, da forma dele, que ele era doutora. Eu peguei e falei assim, não, tudo bem, sentava ele na poltrona, tudo, vamos fazer junto, o senhor que manda. Não, para que serve essa medicação? Eu falava tudo, ele só olhava assim, ah, tá certo. Você tem que conquistar. E você conquistar a confiança, em relação, eu digo assim, na área de cuidador e área de enfermagem, você tem que conquistar aquele idoso. Que é difícil, mas você consegue. Imagina. Bom, eu conversei hoje com o Tiago Martins, cuidador de idosos, e explicou pra gente um pouquinho sobre essa profissão, o amor também que ele tem, deu para perceber, né? O amor que ele tem por essa área. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Imagina, obrigado. Obrigado a você. O Vida e Companhia fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.